Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a deixar o seu clique, o seu gostei do nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós celebraremos o 20º domingo do tempo comum. Nós vamos continuar a escutar o Evangelho segundo São Marcos, agora no capítulo 10º, versículos de 17 a 30. Nós estamos na segunda parte do Evangelho segundo São Marcos. Jesus está caminhando para Jerusalém e nesse caminho ele vai se encontrando algumas pessoas que ele convida a segui-lo pelo caminho, lembrando-nos que o caminho é o próprio Jesus, através daquilo que ele ensinou, através do seu testemunho. Seguir Jesus pelo caminho significa seguir o próprio Jesus. E no evangelho desse domingo, Jesus vai se encontrar com um homem que vem ao encontro dele. O evangelista São Mateus nos diz que se trata de um jovem, então nós podemos dizer que era um homem jovem. E em primeiro lugar, a maneira como ele se aproxima de Jesus nos toca profundamente, porque ele se ajoelha diante de Jesus para fazer-lhe uma pergunta. E que pergunta? Uma pergunta, caríssimos irmãos e irmãs, que está no mais profundo do seu coração, do meu coração, no mais profundo do coração de cada ser humano. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quem não quer a vida eterna, a felicidade eterna? Antes de responder-lhe, Jesus diz algo que parece um pouco fora de contexto, aqui diante da pergunta que esse homem jovem faz, mas não está. Jesus diz: por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Jesus fala aqui da bondade de Deus porque nós estamos aqui falando de salvação. E quando se trata de ser salvo, de salvação, nós não podemos esquecer que Deus é bom, que Ele não é como homem, senão nós estaríamos todos perdidos. Deus é justo, claro, mas Deus é bom. E Jesus não poderia ser mais claro na sua resposta ao jovem. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, e não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus está dizendo para esse jovem: pratique os mandamentos e você será salvo. Claro que isso não quer dizer que nós somos salvos pela prática da lei. É Deus quem salva, e salva por Jesus, através do seu Filho. De modo ordinário, nós sabemos, ele salva através dos sacramentos, mas o que Jesus quer dizer é que aquele jovem estava trilhando o caminho que leva para a salvação. Porque como São Paulo nos ensina na carta aos Romanos, a lei conduz obrigatoriamente a Jesus. Agora, se a pergunta daquele jovem fosse: o que eu preciso fazer para ser perfeito? A resposta de Jesus, claro, seria outra. Aliás, o evangelista São Mateus nos diz no seu evangelho que depois do jovem dizer que ele já praticava os mandamentos, ele faz a seguinte pergunta a Jesus: o que ainda me falta? No Evangelho segundo São Marcos é Jesus que vai dizer: ainda te falta isso. Então ele pergunta a Jesus: o que ainda me falta? E Jesus responde a ele: agora, se queres ser perfeito, se queres ser perfeito. O que significa isso? Que a perfeição da lei é aquilo que Jesus vai dizer aquele jovem. Agora nós voltamos ao Evangelho segundo São Marcos. Se queres ser perfeito, só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não sei se vocês estão entendendo. A perfeição da lei significa se desapegar totalmente dos bens deste mundo para seguir Jesus, para dar a nossa vida pelos outros como fez Jesus. Abdicar talvez do nosso tempo, do apego ao nosso lazer, a isso e aquilo, para nos colocarmos ao serviço, para darmos a vida pelos outros. A perfeição da lei
é imitar Jesus. Então, nos vai dizer o evangelho deste próximo domingo, aquele jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Os padres da igreja nos ensinam que um dos sinais da avareza, da filargúria, que é uma doença espiritual, o apego aos bens deste mundo, o apego exagerado, é a tristeza. A tristeza porque eu não tenho isso ou aquilo, a tristeza porque eu posso perder isso ou aquilo, porque eu perdi isso ou aquilo, perdi os meus bens. Então, esse jovem que estava diante de Jesus estava doente, tinha contraído essa doença que os padres da igreja chamam de filargúria, avareza. Por isso não conseguiu dar sua resposta a Jesus, não conseguiu caminhar para a perfeição da lei. Jesus vai se aproveitar disso para nos dar um ensinamento importante sobre o apego à riqueza. Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. O camelo aqui, os padres da igreja dizem que pode ser tanto o camelo animal como uma corda grossa que eles usavam no mundo antigo para amarrar mercadorias nos navios. Tanto o camelo como essa corda grossa dificilmente passam pelo buraco de uma agulha. Significa, é uma hipérbole, quer significar o quê? É muito difícil aquele que está apegado exageradamente às coisas que tem de entrar no reino dos céus. Claro que essa afirmação de Jesus vai causar a perturbação nos apóstolos, e vai gerar uma pergunta. Então, se é assim, quem pode ser salvo? Gregório de Nissa, que é um padre da igreja, ele escreveu um texto, que é uma de suas homilias, intitulada Que Rico Pode Ser Salvo? Porque Gregório de Nissa, que era irmão de São Basílio Magno, veio de uma família abastada e tinha essa preocupação, Então quer dizer que os ricos não podem ser salvos? E Gregório de Nissa, nessa sua homilia, Que Rico Pode Ser Salvo? Ele responde o seguinte: os ricos serão salvos, mas o rico, ou seja, aquele que é rico de bens e aquele que é rico de generosidade, de bondade, que usa os seus bens para ganhar um tesouro no céu. Ele diz também que os pobres ricos vão ser salvos. Quem é o pobre rico? Aquele que não tem às vezes nada, tem pouquinho, mas o pouco que tem divide com os outros. Então é pobre de bens e rico de generosidade, rico de bondade. Agora Gregório de Nissa nos diz que o rico pobre, esse não vai ser salvo. É o rico de bens, mas aquele que é pobre de generosidade, pobre de bondade. Ele ainda acrescenta que existe também o pobre, ou seja, aquele que é pobre de bens e que é pobre de generosidade, pobre de bondade. Esse, talvez, não será salvo. Dizendo, para os homens isso é impossível, mas não para Deus tudo é possível, que nós vamos escutar da boca de Jesus no Evangelho desse próximo domingo. O que Jesus quer dizer? Até o rico, o rico pobre, aquele que é rico de bens, mas é pobre de generosidade, pode ser salvo se Deus mudar o seu coração? Porque para Deus tudo é possível, então nós não podemos perder a esperança na salvação de ninguém. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele jovem rico que foi embora triste porque possuía muitos bens. Talvez tenha se convertido. Então nós precisamos rezar para que todos nós, escutando o chamado de Jesus, nós nos desapeguemos dos nossos bens para servir o próximo, servir Jesus com um coração generoso. Quando Jesus disse para o jovem que se aproximou dele que ele, se o seguisse, teria um tesouro no céu, Pedro provavelmente escutou essa palavra tesouro e queria saber de Jesus o que ele iria receber, ele com os apóstolos, porque Jesus falou de tesouro. Então Pedro, queria saber qual era a sua recompensa. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus diz para Pedro, diz para mim e para você: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro
a vida eterna. Então eu e você, se nós escutarmos o chamado de Jesus, que nos chama à perfeição, nos chama não só a praticar os 10 mandamentos, mas a segui-lo mais de perto, a abdicar talvez dos nossos apegos ao nosso tempo, ao nosso lazer, para darmos a vida por aqueles que precisam de nós, nós vamos experimentar agora, já neste mundo, as bênçãos que Jesus quer derramar sobre nós. A graça de encontrarmos irmãos e irmãs, a graça de recebermos bênçãos espirituais do Senhor que nós não nos experimentamos se nós não nos desapegamos de nós mesmos, se nós não nos desapegamos dos bens deste mundo que nós sabemos são passageiros. A verdadeira riqueza está lá no céu, está junto de Deus. O verdadeiro tesouro que Jesus prometeu a esse jovem, claro, é o reino dos céus, é viver na presença de Deus por toda a eternidade. Vamos pedir ao Senhor, peço isso para você que está me escutando, vamos pedir para todos nós que o Espírito Santo nos dê esta coragem de dizermos sim a Jesus, que nos chama a segui-lo mais de perto, a dar a nossa vida como Ele deu a sua vida pela humanidade, indo para Jerusalém para morrer na cruz por todos nós. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos nós que nós tenhamos, que nós recebamos de Deus uma profunda liberdade para dizermos o nosso sim a Jesus, o sim que esse jovem rico não deu porque era apegado aos seus bens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.